Fala pessoal, chaveiro bacana na vida real, e hoje a gente vai instalar a fechadura Intelbras FR102, tá? Essa caixa aqui, ó, tá? Esse é o produto, tá? Se quiser deixar ligado aí. Beleza? Então vamos iniciar aqui já sem enrolação, tá? Tutorial aí para ajudar vocês aí, tá? Que perguntam, né, como se faz a instalação, né? Pede orientação pra gente, né? Entre em contato. A gente vai estar aí suprindo a necessidade de vocês, tá? Vamos ver aqui, primeira coisa, qual posicionamento, só um momento. Prontinho, pessoal, então, já fizemos a marcação, tá? Com furador, tá? Essa ferramenta aqui, tá? O cliente já falou a altura que queria, já fizemos a marcação. E o furador é bom também que ele te dá um direcionamento para não correr a broca para os lados aí e riscar a porta do cliente, tá? Por falar em broca, eu costumo adaptar uma broca para madeira na Serra Copos, tá? Porque aí você tem um dinamismo melhor aí na furação, tá? E foi usada essa broca aqui de 38 milímetros, tá? De diâmetro para fazer a furação ali, tá? Já adiantei o furo já, tá? Serra Copos de 38 milímetros, tá? Uma observação aqui, pessoal, que tem que se atentar muito. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer sem gabarito, tá? Esse tipo de instalação de sobrepor. Mas aí é uma coisa minha, vai de cada um. Se você quiser usar o gabarito, fique à vontade, o de papel. Porém, se atente sempre, principalmente considerando as variáveis aí de batente, tá? De nivelamento, de altura, né? De lateral aqui, ó, tá? Então, sempre se atente quando for usar o gabarito. Eu, normalmente, já pego de referência aqui. Eu venho aqui fora e pego a referência do batente aqui, para não ter erro, né? E como esse modelo, ele é na horizontal, o módulo, então ele me permite ir um pouco mais para o meio da porta, o direcionamento, não muito também, tá? Porque a chapa de fixação é um pouco mais limitada que o tamanho do módulo lá, tá? Mas basicamente é isso, tá? Então, por enquanto o que foi feito e usado até o momento foi isso, tá? E aí, prosseguindo, tá? E aí eu fiz com 38 milímetros a serra copo aí, porque é uma questão minha também de fazer um pouco acima do recomendado aí de fábrica, tá? Mas pode usar a recomendação de fábrica que consta aí no gabarito de papel, que é bem válido, tá? Vai pela fábrica aí que é sucesso. Aqui eu faço um pouquinho maior só para acomodar um pouco melhor, né? Aí se quiser fazer também, só tome cuidado para não passar da medida da fechadura, né? Porque ela tem um limite, né? Tá? Maravilha, então vamos prosseguir, vamos fazer a fixação do frontal e chapa agora, tá? E aí, eu recomendo para vocês, nesse caso de fechadura de 35 milímetros de espessura, esse parafuso um pouquinho mais comprido, tá? Que aí você consegue fazer uma fixação tranquila também, tá? Então, a chapa tem lado certo, tá? Pra chapa aqui, tá? Então, o lado certo seria essa flecha aqui, tá? Indicando pro lado da lateral da porta, tá? Colocou aqui, passou aqui, ó, por cima, né? Da fresta da chapa, encostou aqui. E aí, pessoal, vamos avaliar esses parafusos aqui. Ele é um limitador, né, para você não apertar demais, mas às vezes, dependendo da espessura da porta, ele deixa um vão aqui na chapa que não é interessante, tá? Vamos respeitar aí o parafuso limitador, mas tem casos e casos, tá? Vai ter caso de porta aí que vai ficar muito vão entre a chapa e a porta, né? Aí vai ter que remover o parafuso. Tá, vamos ver. Parece que não é o caso desse aqui, tá? A gente vai descobrir aqui na prática, né? Eu vou na chave mesmo, minha parafusadeira tá carregando a bateria. E aí a gente aperta aqui na chave mesmo, não tem importância não. Vai ser o mesmo resultado, né? A gente só perde um pouquinho mais de tempo, mas também não vai ser aquela diferença, né? Certo, pessoal? Então eu vou fazer essa fixação central aqui. Lembrando que, ó,
Você só encosta os parafusos aqui, ó, que a gente ainda vai ter que tirar a medida aí de nivelamento, tá? Não chega apertando já de uma vez, não. A gente ainda vai posicionar corretamente. Então, ó, quando for medir aqui, ó, com nível, né? Toma cuidado aqui, ó, ver se a borracha está bem acomodada, porque às vezes a borracha pode tirar do nivelamento, tá? E a gente se engana. Então, aqui tudo certinho, maravilha. Tá? Aqui, ó, a gente deixa uma brecha aí de uns 2 milímetros, uns 3 milímetros aqui, ó, tá? Entre a lateral da chapa e a lateral da porta, tá? Porque a gente tem que considerar a parte de plástico que vai dar o acabamento aqui na lateral, tá? Então deixa uma frestinha aqui, tá? Para encaixar esse plástico, tá? E aí vocês com a fechadura em mãos aí tira a melhor noção de medida, tá? Tô dando só uma base para vocês aí, tá? Uma fresta aí de 2,5 a 3 milímetros, acho que já é o suficiente. Maravilha, pessoal? Vamos dar mais uma conferida aqui, ó. Se tá nivelado, às vezes você aperta o parafuso e aí ele sai do nivelamento, né? Vamos lá. Aqui já saiu, tá vendo? Então tem que sempre conferir os dois lados, tá? Do nivelamento aí, para não ter erro, para não ficar coisa torta, né? Até funciona, mas esteticamente não convém, então vamos se atentar à estética também, tá, pessoal? Que é bem válido, né? Maravilha. Vamos lá, ainda tô acertando aqui. Vou dar um capricho aqui e já volto aí. Prontinho, pessoal, aí fixação feita, né? E aí um lembrete aí que eu não falei no início, mas assim, aqui, na hora que a gente chega para fazer a instalação, a primeira coisa que a gente faz é verificar se a porta tá em ordem, né? Se tem alguma avaria, já passa para o cliente, né? Algum risco, tá? E aí já confere a fechadura para ver se não tá faltando nenhuma peça, né? Se tá completa, né? Se não tem nenhuma avaria também. Estando tudo ok, né? Separa as ferramentas, né? E aí inicia o trabalho, tá? Aqui já foi iniciado, né? A sujeira a gente já tirei com a escovinha ali, né? Para não ficar soprando e voando poeira na cara, né? E aí fiz a fixação e agora eu vou usar, né? Uma broca de 2,5 milímetros e meio para fazer a furação dessas 4 partes aí periféricas da chapa aqui, tá? Aqui, tá? Então eu vou fazer essas furações, tá? Primeiro eu vou usar aqui um furador, né? Para poder dar um direcionamento mais centralizado aqui, tá? Mesmo que a chapa não deixe correr a broca, aqui a gente consegue centralizar melhor com o furador. Já volto aí, tá? Valeu! Prontinho, pessoal. Chapa fixada nos 4 lados aqui, né? Uma questão muito importante que normalmente eu passo no início do vídeo. Acabei esquecendo que aqui não tem um teleprompter, não estou no estúdio, aqui é vida real, estou na casa do cliente, né? Então, vocês vão compreender. Mas, enfim, de início, antes de iniciar a instalação, ideal, aqui é que eu já tinha visto antes, mas eu esqueci de falar. Você sempre dá uma conferida aqui, ó, a lingueta em relação ao batente para ver se vai passar a lingueta ou não. Tem batente que é mais alto e aí ele vai impedir o fechamento da lingueta. Você vai ter que fazer uma adaptação. Não é o caso aqui, tá? Mas vai ter aí no card aí no final do vídeo, vai ter aí disponível uma playlist que contém um vídeo que ensina a fazer essa adaptação se necessário, tá? Se for o seu caso aí, tá? Então é só você se atentar aí no final desse vídeo aqui, vai ter o card aí com a playlist que contém esse vídeo aí, tá? Que vai ser instalação da SL140, é outra marca e modelo, mas o esquema da adaptação é o mesmo, tá? Então não tem erro, tá ok? Maravilha, pessoal. Fixado aqui, tá? E agora a gente vai fazer a ligação do cabo com a placa, né? Certo? Sempre vem com uma luva para fazer essa conexão, para não encostar a mão na placa
e descarregar uma energia estática aqui e queimar algum componente, tá? Então, a luva pelo menos de um lado das mãos aí, tá? Vou pegar os parafusos aqui, já para fazer essa fixação do módulo, né? E aí a gente já adianta esse lado aí. Vamos lá. Vamos lá, então, ó, pegou aqui. Tô só direcionando, né, com a mão sem luva, mas aqui, ó, na hora da conexão, tô usando aqui a mão com luva, tá? Muita atenção, sensibilidade aqui, que isso daqui para quebrar é fácil. Maravilha. Encaixado. Se possível, ó, coloca o cabo um pouquinho para dentro dessa furação que você fez, né? Não precisa macetar o cabo, amassar, tá? Um pouquinho já é o suficiente, ó. Pronto, melhor ainda, tá? Não tem essa necessidade, né? Que esse módulo aqui tem espaço para o cabo ficar armazenado, mas assim, melhor ainda se conseguir colocar uma parte do cabo para dentro ali da furação, tá? Fica melhor ainda a acomodação do cabo, então, por que não, né? Enfim, ó. Encostou aqui os parafusos do módulo, muito cuidado que esse parafuso preto aqui, ele risca facilmente, né? Então, ó, aqui o ideal é na chave mesmo, a parafusadeira pode riscar o parafuso preto aqui, tá? E a gente quer um acabamento legal aí para ficar a coisa bonita, né? Certo, pessoal? Ferramentas para essa instalação são as que estão sendo descritas nessa instalação, tá? Inclusive aqui, ó, chave Phillips também que eu não mencionei, né? Faz parte aí também, tá? Maravilha, fixado. Agora a gente vai partir para o batente. Se você quer uma lista de ferramentas, nós temos aí disponível na descrição, tá? Que aí já é uma lista mais generalizada, já para outros casos de instalação também. Então já é uma lista mais para quem quer trabalhar no setor aí, tá? É só baixar gratuitamente na descrição lá. Maravilha, pessoal. Então aqui, ó. A parte do batente a gente vai ter que fazer uma adaptação, colocar umas plaquinhas aqui para dar um nivelamento, tá? Vamos ver. Então eu sempre procuro já colocar as mais largas. Já economiza aí placa, né? Não precisa, menos é mais, né? Certo? Vamos ver aqui então. Se vai bater, é meio curvado esse batente aqui, então tem que ficar atento mesmo, tá? Se não vai ficar raspando a lingueta, e também tem que ficar atento se vai acionar o sensor aqui, ó, tá? Então você não pode deixar muito distante também, tá? Maravilha. Então o que que eu faço aqui? No primeiro momento, eu venho aqui e faço uma marcação, pode ser com uma chave fina mesmo. Vamos ver se eu consigo aqui já usar o nível nesse caso. Melhor ainda, né? Se eu conseguir, ó, excelente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma base, né? De marcação, para depois fazer uma marcação mais exata, tá? Então aqui é só a primeira furação que eu vou fazer, tá? Vamos ver aqui, nivelado, maravilha. Então pega esse furo aqui, ó, e marco, tá? Excelente. Marcação feita. Já sei onde vai ser o furo, maravilha. Vamos prosseguir, tá? Então vou fazer esse furo e já voltei, pessoal. Prontinho, pessoal. Então foi feito um ponto de fixação aqui, né? Esses furos já existiam, tá? Se você tiver dificuldade de enxergar aí, o YouTube tem um recurso de zoom aí, tá? Pode dar um zoom aí que você vai enxergar melhor que eu tô explicando aqui. Aqui é o seguinte, ó. Então, meu hábito é esse aqui, ó. Eu pego, faço uma fixação, né? Um ponto de fixação, porque aí eu consigo vir aqui com o nível, né? Com uma referência a mais para poder colocar centralizado, tá? E aí eu venho aqui, né? Seguro, faço a marcação no nível aqui e depois, ó,
Só girar para cima, você vem e faz os furos aqui, tá? E aí vai restar um furo aqui que não tem como girar para lado nenhum para você furar. Então, ou você fura mantendo esse parafuso aqui fixado, né? Com muita atenção para não riscar a chapa aqui de metal, né? Ou, que é o batente de metal, ou você remove, né? Para ter uma garantia a mais que você não vai riscar o batente de metal, tá? Fica a seu critério. Maravilha, eu vou fazer a fixação agora dos parafusos aí, já volto. Lembrando que foi usada uma broca de 2,5 mm para fazer essas furações. E não quer dizer que o seu caso vai ser igual, tá? Pode ser que tem madeira mais dura, que às vezes é necessário uma broca de 3 mm, tá? Uma madeira mais macia, vai uma de 2,5. Aí é meio relativo, você vai sentir aí pela sua madeira. Faz um furo, testa, rosqueia, e aí se der certo você faz o restante, beleza? Já volto aí. Prontinho, pessoal, a instalação concluída, tá? Agradeço aí a companhia, tá? E se inscrevem no canal aí para ter acesso a mais vídeos como esse, tá? Deixa um like aí se você acha que valeu a ajuda que eu dei para vocês aí, né? De informações, tá? E aí, a gente tá sempre postando vídeos desse aí, tá? E já aproveita na playlist aí que vai aparecer para vocês, tá? Já para ver mais vídeos como esse também, você que quer trabalhar na área principalmente, tá? Valeu, pessoal, até a próxima aí, viu? Valeu!